Boa noite. Hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula do curso de formação básica 1, né, o FB, onde hoje nós falaremos sobre a Santíssima Trindade, tá? A fé católica, ela é uma fé trinitária. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Isso significa que cremos e confessamos o único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos nós cristãos, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ser batizados em nome de significa consagrar a alguém, ou mesmo colocar-se a serviço de. Portanto, pelo batismo, todos os homens eles são colocados a serviço ou são consagrados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é o próprio mistério de Deus, onde Deus é três. Deus são três pessoas, iguais e distintas, mas subsistentes em uma só pessoa, em uma só natureza. Um só Deus. Existe uma só essência, ou uma só natureza, ou uma só substância divina. Só um princípio, uma só divindade. Daí nós temos as três pessoas, que significa dizer que Deus é único. E ele se dá a conhecer como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus, em uma só natureza divina, que se afirma três vezes. Dentro dos três aspectos da Santíssima Trindade, o dogma, nós temos a igualdade, onde vemos que a Trindade, ela é una. A igualdade das três pessoas da Santíssima Trindade é uma verdade fundamental para a nossa fé. As três pessoas divinas, elas são iguais em tudo, idênticas em tudo. Todas as três pessoas divinas possuem a mesma santidade, a mesma glória, a mesma fortaleza, a mesma bondade, a mesma eternidade, a mesma onipotência e a onisciência. Enfim, todas as grandezas e perfeições divinas são iguais nas três pessoas. A Trindade, ela é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade é consubstancial. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isso é, um só Deus quanto à sua natureza. Assim nos ensina um testemunho da igreja dos primeiros séculos, onde diz o seguinte: a esta fé católica veneramos um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância, porque uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma divindade, igual glória, uma co-eterna majestade. Depois nós vemos que as três pessoas, elas são distintas. Elas são distintas entre si. Deus é único, mas ele não é solitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam alguma modalidade do ser divino, pois realmente eles são distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. O que torna as três pessoas distintas sem dividir a unidade divina é unicamente o seu relacionamento entre si. Ou seja, a distinção real das três pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas das outras. A primeira pessoa é o Pai em relação à segunda, o Filho único. E Deus Pai? Deus Pai, ele é a origem,
dos outros dois. Não no sentido de procedência, de ser a fonte dos outros, não. Ele é a natureza original. Por isso, os outros dois se chamam Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Deus Filho? O Deus Filho é a segunda pessoa, mas ele só é filho com relação à primeira pessoa. Ele é a segunda pessoa divina que procede do Pai. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a sabedoria divina. Jesus também é chamado na Bíblia de princípio, porque foi nele e foi por ele que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus procede do Pai, também porque é o enviado do Pai. É o Filho quem revela o Pai. Jesus, ao revelar que Deus é o Pai, ele quis dizer que Deus é a origem primeira de tudo. E ao mesmo tempo, ele é bondade e amor para todos os seus filhos. E o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade? A terceira pessoa da Santíssima Trindade é aquele que é gerado do Pai antes de todos os séculos. O Filho anuncia o envio de um outro Paráclito, a terceira pessoa que procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo, que é assim revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. E ele é enviado aos apóstolos e à igreja pelo Pai e pelo Filho. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, pois o Filho tem comunhão consubstancial com o Pai, do qual procede o Espírito. O Concílio de Florença, 1438, assim nos ensina. O Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistentes ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos, como de um só princípio e por uma só expiração. Assim é esta a terceira pessoa divina, que procede do Pai, que é a fonte dele e do Filho, e também do Filho, porque é o Filho que o envia a nós. Sendo onipresente, ele se reúne aos dois e vive com eles numa comunidade de vida e de amor, e representa com perfeição o amor que os une. A relação íntima entre as três pessoas divinas, ela é irreversível. Cada pessoa, ela tem o seu lugar no mistério da Santíssima Trindade. O Pai será sempre o Pai. O Filho será sempre o Filho. E o Espírito Santo será sempre o Espírito Santo. Ao lermos João 17, do 21 ao 23, João 17, do 21 ao 23, ele diz o seguinte: a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti. Que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. O Espírito Santo, ele tem a missão de congregar tudo e todos em torno de Cristo e para Cristo. Ele tem a função de entregar definitivamente tudo e todos ao Pai. Por essa unidade trinitária, que ao rendermos glória ao Pai,
o fazemos pelo Filho no Espírito Santo. É o culto das pessoas, infinitamente distintas na Santíssima Trindade. Pegando João 10:38, mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, credes nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Estas palavras de Jesus, elas nos revelam a sua íntima união com o Pai. O Verbo de Deus está, por natureza, unido ao Pai, de modo substancial. Assim como o Deus homem vive intimamente unido ao Pai. Todas as suas potências, as suas forças, o seu afeto, a sua inteligência, tudo tende sempre para o Pai. Toda a sua vontade está voltada intimamente para a vontade do Pai, mesmo exercendo o seu mistério, o seu ministério, mesmo ele percorrendo todos os caminhos da Palestina, pregando, instruindo, discutindo com os fariseus, curando os doentes, ocupando-se de todos. Jesus continua ali, no seu íntimo, a viver esta maravilhosa vida de união com as divinas pessoas. Quando nós lemos João 16, do 13 ao 15, João 16, do 13 ao 15. Quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse, ele receberá do que é meu, e vos anunciará. Estas palavras de Jesus, elas denunciam a verdade do Espírito Santo com o Pai. E com ele o Espírito Santo, ele não falará palavras suas, mas palavras que ouviu do Pai e consequentemente do Filho. E nessa dinâmica e mistério da Santíssima Trindade, nós vemos que as três pessoas divinas, elas gozam no íntimo de sua essência, de uma perfeita amizade, luz, amor, felicidade, num grau infinito. Portanto, Deus nunca está sozinho, nem em si mesmo e nem em nossas almas. Esse mistério não pode ser entendido ou explicado pela lógica, porém ele pode ser abraçado e vivenciado pela oração, pela vida e na fé. A vida trinitária, ela é mútua e é incansável doação, em perfeita comunhão. O Pai que se dá totalmente ao Filho, o Filho que se dá totalmente ao Pai, e dessa mútua doação procede o Espírito Santo, que é o dom substancial que, por sua vez, reflui no Pai e no Filho. O Espírito Santo, ele é amor. Tomemos Colossenses 1, do 15 ao 17. Do 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Por nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias,
principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. É antes de tudo, e tudo nele subsiste. Aqui o Pai se serve do Filho ao criar todas as coisas para ele e esvazia-se de si ao doar-se inteiramente ao Filho. Assim é que ele ensina, que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, quando diz que tudo que é do Pai, o Pai mesmo o deu ao seu Filho único, ao gerá-lo, executado o seu ser de Pai. Quando nós tomamos João 4:34, João 4:34, Jesus lhe disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. O filho, que por ser filho faz a vontade do Pai, ama-o e esvazia-se de si de tal forma que só se alimenta da vontade do Pai e do desejo de cumprir a sua vontade salvífica para nós. Assim, Jesus serve ao Pai. E ao fazermos memória do que lemos em João 16, do 13 ao 15, nós vemos também que da mesma forma, toda a alegria do Espírito Santo está em servir, amar e abrir-se ao Pai e a Jesus, sem reservas. O Pai que tudo criou no poder e no amor do Espírito Santo, também vê seu Filho fazer tudo no mesmo Espírito. Cada pessoa divina opera a obra comum, segundo a sua propriedade pessoal, que aqui nós temos a ação trinitária de Deus. É através das missões divinas que as três pessoas manifestam o que lhes é próprio na Trindade. Deus é Pai, Deus Pai, do qual são todas as coisas. Deus Filho, que se fez carne, assumindo a natureza humana para realizar nela a nossa salvação. E Deus Espírito Santo, que une todos os homens a Cristo e fala-os viver nele. Mas as três pessoas divinas, elas são inseparáveis naquilo que são e naquilo que fazem. A ação de Deus é uma obra comum das três pessoas divinas. Um não vive sem o outro, mas só vive e age para o outro. Na verdade e na transparência, na luz e no amor. Somente quando buscamos a Deus com esta mesma disposição de alma, amor, verdade, serviço, uma verdadeira abertura de coração e transparência, nós poderemos encontrá-lo e, consequentemente, saberemos quem de fato somos nós. A Trindade de Deus, ela está em nós. O relacionamento trinitário, ele tem que transbordar. Ele transborda para as criaturas. Da mesma forma que as três pessoas da Santíssima Trindade vivem um relacionamento íntimo, um diálogo de amor entre si. Elas desejam viver esse diálogo com cada um de nós. O Filho que se inclina para o Pai, permanecendo um no outro. O Filho e o Espírito Santo que juntos voltam para o Pai. Ambos enviados para uma missão pelo Pai. Aqui há uma comunhão tão profunda na ação deles que quase se confundem um com o outro.
tanto Jesus quanto o Espírito Santo vivem e agem em nós. Essa união dos dois se abre para a fonte comum, para o Pai. O Pai e o Espírito Santo estão unidos no amor a Cristo. A vida de Jesus ao mundo é obra do Pai e do Espírito Santo. São os dois que orientam a caminhada de Jesus. É o Filho de Deus, porque se deixa conduzir pelo Espírito Santo. A Trindade, totalmente feliz e perfeita, ela quer compartilhar os seus bens próprios com as suas criaturas. A Trindade deseja iniciar um diálogo com o homem. Cada uma das três pessoas deseja ter uma relação especial com ele. Por mais que Deus se doe às inúmeras criaturas, jamais se esgotará. E tudo o que ele toca transforma-se em bem. Tudo. E nós e o Pai? A nossa relação, nós e o Pai? Nós temos uma relação especial com o Pai. Nós somos considerados por Ele como seus filhos. É Cristo que nos leva a Ele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é vivendo e amando no Cristo que vivemos e amamos no Pai. Em Cristo, o Pai deseja ter essa vida de união com cada um dos seus filhos. Ele deseja participar e interferir na história de cada um de nós. A vida de cada homem tem muito valor para o Pai. E Ele deseja cuidar dela com todo carinho, com toda atenção, com todo amor. Mas para isso, Ele necessita viver conosco um relacionamento íntimo e concreto. Nós precisamos ter uma verdadeira abertura de coração. Ele quer morar, Ele quer fazer morada em nosso coração. Deus deseja conviver conosco. Ele deseja partilhar as nossas vidas. E é este nosso relacionamento com o Pai. É participado com o Filho e também com o Espírito Santo. Cada pequeno detalhe de nossas vidas não passa despercebido diante dele. Por quê? Porque ele nos ama. E nós e o Filho? Nós somos para Deus como seus filhos. Então, para Jesus, é como se fôssemos seus irmãos. E Jesus, ele roga a Deus por nós. Ele diz: dê-lhes a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviastes e os amastes como amastes a mim. A profunda e misteriosa união entre as três pessoas divinas, Jesus quer vê-la prolongada em nossos corações. Nós somos, para Jesus, seus irmãos. Nós somos, para Jesus, seus amigos. Ele é o nosso eterno intercessor diante do Pai. Nós somos tão importantes para Ele, no Pai, que Ele deu sua vida por cada um de nós. E dando a sua vida, Ele destruiu o muro de inimizade entre nós e as três pessoas. Ele nos revela o Pai e o Espírito Santo. São Pedro chegou a viver esta intimidade total e radical da Trindade e com a Trindade, através de Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O Pai e o Espírito Santo se alegram e nos impulsionam
a intensificar a nossa relação íntima com Cristo, pois assim intensificam a nossa relação íntima também com eles. A relação do Filho com o Pai que nos induz nele é o Espírito Santo. E a nossa relação com o Espírito Santo? E nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo que o Pai enviara em meu nome, nos ensinará tudo e nos recordará tudo o que eu vos disser. O Espírito Santo nos fará conhecer, isto é, vivenciar o mistério divino. Nós somos templos do Espírito Santo. E por habitar dentro de nós, por viver conosco na nossa intimidade, nós podemos conhecê-lo. E ele pode e deseja nos ensinar profundamente. É necessário que, como Jesus, nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo, para nos tornarmos filhos de Deus. Podemos ter essa relação íntima, essa relação filial, porque o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos ensina a rezar, é Ele quem nos ensina a falar com o Pai, pelo Filho. É Ele quem socorre a nossa fraqueza. E ao dialogarmos com Ele, o nosso diálogo está aberto e transparente para o Pai e para o Filho. Na Trindade, nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Essa vida de união com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade é a nossa realização mais profunda, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A morada da Santíssima Trindade em nossos corações, a permanência com a Santíssima Trindade tem o objetivo de nos santificar e nos transformar sempre mais na imagem do Filho de Deus. Esse relacionamento nos leva a viver pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós precisamos crescer na nossa intimidade com Deus. Nós precisamos crescer na oração. Nós precisamos ter uma verdadeira abertura de coração para Deus. Lá em Colossenses 1:3, que foi até o tema do Renascer desse ano, diz o seguinte: se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A nossa identidade, origem e fim último é Deus. Numa imagem bem simples, nós só conhecemos o nosso rosto quando temos um espelho. Caso nós não tenhamos esse espelho, nós vamos nos conhecer através do olhar do outro. Da mesma forma, é gerada a nossa verdadeira identidade. Nós só podemos ser vistos se tivermos Deus como espelho, pois Ele é o nosso Criador e só Ele pode dar a vida como já nos deu. E é na oração, na busca desse Tu, que encontraremos o nosso verdadeiro eu. E teremos curadas as deformidades, as feridas, as misérias, as lepras
que nós temos na nossa própria imagem. No seu amor, Deus nos convida e chama a participarmos da mesma dinâmica de relacionamento que existe na Santíssima Trindade. Se o Pai só se reconhece como Pai no Filho, da mesma forma eu só serei verdadeiramente filho ou filha de Deus. Só serei uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira e livre quando participar da vida trinitária. Desde agora neste mundo, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isto significa que nós temos com Ele a mesma relação de origem, ou seja, o amor. Cada um é fruto especial e insubstituível, como nos asseguram as Escrituras. E cada um é fruto desta infinita e abundante criação, que nunca se esgota e nunca se repete. A oração, ela nos dá o verdadeiro sentido, o sentido da individualidade e da autonomia que cada ser humano tem diante de Deus e diante de si mesmo, olhando para o Pai e para Jesus e para o Espírito Santo como pessoas reais e vivas. Nós veremos que nós também estamos nos tornando reais, pois a realidade é Cristo, no sentido único e pleno da palavra. A oração voltada para a realidade da Trindade nos ensinará também a nos relacionarmos uns com os outros, pois sendo Deus, comunidade de amor, nos levará também a sê-lo. A oração verdadeira diante do Senhor nos arrancará das garras do nosso egocentrismo, capaz de nos levar à morte. E nos assegura que o papel que temos a cumprir no reino, dentro da soberania e da perfeita vontade do Pai, sendo servo e transparente uns com os outros. Deus é único, mas Ele não é egoísta, Ele não é sozinho. Deus é único, mas Ele é amor. Shalom.